Oi pessoal, o vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês este livro aqui, que é o livro A História do Mundo. A História do Mundo. Então pessoal, este é um livro que eu sugiro para os pais começarem a introduzir uma leitura para a criança, uma leitura mais densa, não que tenha tantas palavras difíceis, que ele vai travar tanto na leitura, porque este livro tem uma leitura muito fácil, muito acessível. Qualquer criança que já alfabetizada, assim, que já ler, né, vai conseguir ler esse livro. É lógico que no início, de repente, pode tropeçar em algumas palavras, vai demorar um pouquinho ali, mas é um ótimo livro para você que dá muito livro infantil, assim, já... O que eu penso, deixa eu explicar para vocês qual que é o meu pensamento. Porque normalmente a gente começa com os livros fáceis, né? Os livros com o quê? 30 páginas, 20, aí dependendo da criança, né? 20 páginas, se for menorzinha, 10, 15, e aí nós vamos aumentando a quantidade de página e por consequência também a dificuldade de leitura, né? O nível de exigência aí da leitura. Então, uma criança de 8 anos consegue ler esse livro sim, se ela já souber ler, ela vai conseguir ler esse livro tranquilamente, porque os capítulos são curtos. Aqui, já acabou o capítulo 2. Começa aqui, você tem uma página, 2, 3, 4, 5 páginas, você já vai para o capítulo 3. Então, o que acontece? São capítulos curtinhos, você já vai exigir um pouco do seu filho e ele vai desenvolvendo a leitura. O que eu sugiro que você faça se o seu filho já tem autonomia de leitura, já consegue ler, coloque para ele ler. Hoje você vai ler a introdução, que é curtinha, que a autora dá uma introdução do que é história e ela, claro, né, a criança vai aprender sobre história de uma forma muito gostosa, muito simples. Bom, eu gosto da forma que a autora conta a história, ela primeiro dá uma introdução, sempre fazendo muitas perguntas para a criança do que é história, né? E aí levando a criança a chegar em uma conclusão. Ela dá a introdução do que é arqueologia, de uma forma que realmente a criança consegue, se ela não entendeu o todo, pelo menos uma coisinha ali ela pega. E assim vai, ela constrói dá a ideia do que é nômades, né, onde eles viveram, enfim, é um livro que eu gosto bastante para trabalhar com criança, por causa da facilidade com que a autora escreveu este livro, fala sobre a história. Parece que nós estamos sentados numa mesa e ela está conversando com a gente, contando ali sobre a história. Então, para a criança eu acho bem legal, porque os livros, a maioria dos livros normalmente vem com trechos muito curtinhos e com vocabulário muito distante do da criança, então ela não consegue compreender muita coisa. Não é o caso deste livro. E aqui você vai aprender muito sobre mitologia grega, que ela traz muitas coisas aqui, muitos contos da mitologia grega, que eu acho bem legal. Então fica aí a dica para os pais. Quer exigir um pouco mais a leitura do seu filho e aproveitar para inserir conteúdo nessa leitura e com isso ele aprendendo sobre história de uma forma leve, de uma forma tranquila. Se você colocá-lo para ler um capítulo, um dia vai ler a introdução, no outro dia você vai ler lá sobre arqueologia, o que é arqueologia. No outro dia você vai começar ali o primeiro capítulo. E aí, ou você, dependendo do nível de dificuldade do seu filho na leitura, você pode combinar com ele também uma página por dia. O que você tem que fazer? Você tem que compreender e olhar para o seu filho. O que ele consegue, o que ele dá conta? Ele consegue uma página por dia? Então vamos uma página por dia. Ele consegue o capítulo? Então vamos o capítulo. Então sempre olhando para o seu filho, analisando a partir da capacidade do seu filho e do desenvolvimento de leitura que seu filho tem. Se ele lê mais rápido, com mais autonomia, ele vai ler um capítulo tranquilo. Agora, se ele tem um pouco mais de dificuldade, não lê tão rápido, trava muito nas palavras, então ele vai demorar um pouquinho mais. Então, de repente, é interessante você colocar uma página por dia. E assim, eu particularmente acho muito útil entrar já com uma leitura
com informações sobre o nosso mundo mesmo, né? Que aqui a criança que começa a ler este livro, quando ela chega ali na quinta série, sexta, ela vai entender a história tranquilamente. Claro, não vai entender o todo, mas não vai ficar aquela coisa desconectada da realidade. Então é isso. Essa dica é para os pais. Ah, outra dica. O pai quer ler para o filho. É muito importante você ler para o seu filho. De repente você pode começar a ler um capítulo para o seu filho. Aí depois você fala, lê em voz alta para ele à noite. Aí você fala assim, ô filho, aí agora você pode ler esse capítulo e você me contar o que você entendeu. Então vai muito da sua criatividade para trabalhar este livro aqui com o seu filho. Ele vai aprender a história de uma forma muito legal, vai aprender sobre mitologia grega. Você vai começar a tirar aquele susto que a criança tem quando a criança vê um livro mais grosso, é porque realmente esse livro aqui é grosso, né? Para uma criança ela vai ficar assustada, mas o que você vai falar com seu filho? Filho, você não vai ler isso tudo em um dia. Você vai ler por parte, todo dia você vai ler uma página ou vai ler um capítulo, enfim, você que vai determinar isso aí, dependendo do nível de leitura que seu filho está, certo? E eu vou te dizer, eles vão ficando cada vez mais orgulhosos quando eles vão avançando no livro. Eles vão vendo que, nossa, eu já passei, olha o tanto que eu li. É um livro que também tem gravuras, tem algumas gravuras para ilustrar o que a autora quer dizer em alguns personagens, assim, ela faz a ilustração, tem a ilustração de alguns personagens aqui. Então, fica a dica. Este livro aqui, para você que quer que o seu filho desenvolva a leitura e aprenda também muito com isso, este é um ótimo livro para se aprender história também. Então fica a dica, A História do Mundo com Susan Bauer. É um livro que você pode ler em voz alta para o seu filho, lembrando que é muito importante que o seu filho também escute histórias, né? Porque ele vai aprender ritmo de leitura, vai perceber as pontuações, onde tem ponto final, onde tem interrogação, onde tem vírgula. Isso também o ajuda na leitura dele, que ele vai buscando na memória, quando meu pai lê e tal, ou quando ele está, ou coloque o seu filho para ler em voz alta para você uma folha, entendeu? E aí vai depender do combinado entre você e seu filho, né? Mas coloque ele para ler em voz alta para você. E aí quando ele pronunciar uma palavrinha errada, você o corrija. Lógico que você não vai brigar com seu filho porque ele pronunciou uma palavra errada na leitura, né? Não, filho, eu acho que você quis dizer isso, a palavra é essa, tá? Vai com calma, presta atenção na palavrinha, leia com calma quando você travar numa palavrinha para você falar a palavra corretamente, tá bom? E o seu filho vai pegando autonomia e confiança nele mesmo. Mas é um processo que exige rotina, que exige todo dia, ou você vai ler para o seu filho em voz alta, ou ele vai ler para você em voz alta. Enfim, importante nesse processo de leitura, que a criança está desenvolvendo a leitura, é ela escutar muitas histórias e ler em voz alta, porque ela vai pegando o ritmo da leitura, tá bom? Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido algo para as crianças que infelizmente não têm acesso a um livro de história, pelo menos ao meu ver, bom. E este aqui, para mim, é um livro muito válido para se aprender história de uma forma mais leve. Vou comprar toda a coleção, mas como eu gosto de comprar o livro, lê-lo todo, estudar, eu estudo ele com a minha filha tem o dela, ela lê. Outra sugestão, pessoal, compre um livro para você e um livro para o seu filho. E aí você vai acompanhar a leitura do seu filho a partir do seu livro. E quando ele travar em uma palavrinha, você sabe exatamente onde ele travou. Aí você vai corrigir com muito mais autonomia também, entende? E é fácil para você também concentrar no que ele está dizendo. É lógico que, né, não tendo condições, um livro já vale. Você deita ali na cama com seu filho, coloca ali, fica ali do ladinho dele e vai prestando atenção na leitura. Eu optei por fazer dessa forma. Minha filha tem um livro dela e eu tenho o meu, eu vou acompanhando ela na leitura. Claro, em voz alta. Agora sim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, isso me ajuda, me incentiva muito a continuar produzindo conteúdos aqui. E compartilhe com alguém que você acha que realmente vai gostar desse tipo de conteúdo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Fácil de aplicar no dia a dia
E espero realmente que vocês comprem esse livro, porque é um livro muito bom.